Quais pessoas deveriam procurar a PNL para transformar os resultados da sua vida? Quando eu mudo uma crença, não significa que eu mudarei a minha identidade e nem a minha espiritualidade. Significa que eu estarei mudando as minhas capacidades, os meus comportamentos e os meus ambientes. Olha que coisa interessante. Por isso que vem essas leis naturais. Elas são naturais por quê? Porque elas foram observadas na natureza. E na natureza funciona como uma maravilha. E na nossa vida também. Mas, Cássio, apesar de a nossa verdade não ser uma verdade absoluta, tem a verdade que é a verdade universal. Porque todos nós olhamos e todos sabemos que é o logo da escola. Ou algo que vai ser bom, que universalmente aquela é uma verdade real. É bom aqui e é bom em qualquer lugar do mundo, por exemplo. Não é entendendo uma parte que você saberá o todo. Entenda o todo que você compreenderá as partes. Ó, até arrepia. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Estamos iniciando aqui a segunda parte do nosso bate-papo com o nosso mentor aqui, o Cássio. Se você não assistiu a primeira parte, assista agora para você pegar o conteúdo completo. Cássio, vamos lá. Na primeira etapa aqui do nosso bate-papo, você explanou aqui para nós, superficialmente, deu uma base sobre os níveis neurológicos. Explica melhor para nós aqui, Cássio. Tá. Como eu falei, o níveis neurológicos foi desenvolvido por Robert Dilts, que, na minha opinião, é um dos nomes mais relevantes do processo contemporâneo da programação neurolinguística. Eu falei, baseado numa pergunta que você fez sobre ambiência. Aí eu falei que a parte dos níveis neurológicos, ela é como se fosse uma pirâmide, né? Certo. Para que servem os níveis neurológicos? São níveis de uma experiência. Então, toda experiência que eu tenho na minha vida, os níveis neurológicos estão implicitamente embutidos nessa experiência. Qualquer uma. Boa, ruim, não importa. Então, assim, a base dessa pirâmide é o ambiente. Tudo acontece em algum lugar. Ó, estamos aqui hoje, nessa entrevista, acontecendo em que lugar? Na escola de inglês Newcastle. Na rua, tal, Orozimbo Maia, número tal. Tudo acontece em algum lugar. Sim. Qualquer história que te contar, você vai perguntar para a pessoa, onde, quando? Sim, sim. O segundo, tudo está atrelado a um comportamento. O comportamento tem a ver com o quê? O ambiente e o contexto tem a ver onde. Onde aconteceu? Em algum lugar. O comportamento, o quê? Acima do comportamento,
capacidade. Como? Como que você fez isso? Fiz porque eu estudei, porque eu melhorei isso, melhorei aquilo. O terceiro, crenças e valores. Por que você pensa desse jeito? Ah, eu penso porque meus pais já falavam isso para mim lá atrás. Eu acredito nisso. Ah, eu falo isso, mas nem sei porque eu falo. Acho que eu já ouvi muito isso, né? Tem muitas crenças que nós chamamos de crenças benéficas e crenças limitantes, né? Crenças facilitadoras e crenças limitantes, né? Quem ganha muito dinheiro não vai para o céu. É uma crença. Então, se eu tenho essa crença enraizada nas minhas células, qual é o caminho na minha vida? Eu vou ter dificuldade de ganhar dinheiro, né? Acima das crenças é a identidade. Quem sou eu? Quem é o Gustavo? Gustavo é casado com a Medina, pai do filho dele, é um empresário, socialmente ele gosta de assistir futebol, torce para o Guarani. Então, esse é um conjunto de informações que constitui esse personagem chamado Gustavo. Então, todos nós temos isso. Ora eu sou pai, ora eu sou filho, porque você é pai e também é filho. Sim. Não é? Sim. Então, quem eu sou? E acima disso é o nível da espiritualidade. No que eu acredito para ser o que eu sou. E no que eu acredito para que eu possa ser mais do que eu sou, melhor do que eu sou. Então, comportamento. Então, ambiente, comportamento, capacidade, crenças, identidade, espiritualidade. Quando eu mexo em algo, nas crenças, tudo que está para baixo será afetado. Ou seja, se eu mudar uma crença, eu impacto nos meus comportamentos, nas minhas capacidades e nos meus ambientes. Eu troco os ambientes que eu frequento. Isso de forma natural, não precisa nem pedir para você. Você muda. Sim. Né? Eu mudei a minha identidade, eu mudo as minhas crenças. Então, aquela crença que eu tinha, que quem ganha dinheiro não vai para o céu, ou quem ganha dinheiro, seja lá qual for, ela começa a ser ressignificada. Então, eu mudo a minha identidade, troco as crenças, minhas capacidades mudarão, meus comportamentos serão os outros e os ambientes que eu frequentarei também serão outros. Então, tudo que se mexe em cima, 100% de certeza afetará o que está embaixo. Não há como. Não há um exemplo que possa descaracterizar essa realidade. Mas o que eu mexo em algum lugar não garante que afetará o que está em cima. Então, assim, quando eu mudo uma crença, não significa que eu mudarei a minha identidade e nem a minha espiritualidade. Significa que eu estarei mudando as minhas capacidades, os meus comportamentos e os meus ambientes. Olha que coisa interessante. Interessante, Cassião. Os níveis neurológicos, ele é usado em todas as experiências, em tudo que a gente faz na vida. Eu falei lá na primeira parte, deveríamos ter como um termômetro assim na nossa frente, para a gente estar usando no dia a dia. Porque isso faz muita diferença dos resultados que a gente conquista e principalmente de uma forma muito mais harmônica, de muito mais equilibrada, saudável, estável, com menos aquele gráfico, assim, sabe? Os níveis neurológicos é uma das descobertas, dos experimentos que eu particularmente acho de uma grande maestria do Judes. Então vamos lá. Repetir? Para ver se eu não Para memorizar? Para ver se eu não estou com amnésia? Sim, sim. Eu posso estar com amnésia, não posso? Pode estar, Cassiano. Então vamos lá. Mas não tá. Mas é bom para reafirmar. Reafirmar. Ambiente, contexto, tudo acontece num lugar.
Comportamento. Tá, só conforme o meu. Mas você já pegou, eu sei que você estava de olho, você estava focado, não estava? Tô focado. Você estava que nem extrato de tomate, concentrado. Concentrado. Olha lá. Comportamento. Ambiente, comportamento, capacidade. Como? Como eu faço isso? O como, não é o que. O que está no comportamento. Mas como eu mudo? Gustavo, seu comportamento hoje foi muito ruim. O quê? Agora você pergunta, mas Cássio, como eu faço para melhorar meu comportamento? Melhore suas capacidades. Sim, sim. Mas eu não posso, porque minha mãe falou que quem faz isso vai para o inferno. Aí já... Crenças, não. Você acredita nisso? Ó, parando para pensar assim, não sei, cara. Eu ouço isso a vida inteira, mas eu não tenho tanta certeza. Então vamos ressignificar essas crenças, ver se ela é importante para você. Porque crenças não se discute. Crença se respeita. Eu não discuto crença. Sua crença é ruim, sua crença é boa, sua crença é errada. Não, isso não é pauta. Eu apenas faço uma reflexão para ver se essa crença combina com você e se você acredita nela. Ou se isso já está vindo de gerações em gerações e você nunca nem parou para pensar que ela não te pertence. Pertenceu a quem estava lá em cima. Sim, sim. Né? É verdade. Aí vai para a identidade e o que está acima de mim, né? No que eu acredito, que é a espiritualidade. É lindo os níveis neurológicos. Notou aí a aula, Medina? Sensacional. Você pode esclarecer um pouco mais sobre as leis naturais 4D? Vou ver se eu lembro, porque são bastante. Mas, vamos lá. Existe a lei do desenvolvimento, que diz assim... Bom, primeiro, antes de eu falar, queria dizer que essas leis foram percebidas e observadas por cientistas ou por pessoas capacitadas no olhar da natureza. Por isso que o nome leis naturais. Naturais vem da palavra natureza. A natureza, por incrível que pareça, tem muito mais para nos ofertar do que nós temos a entregar para ela. Nós desgraçamos a natureza. E a natureza tem um monte de explicação para nós, para a gente incorporar na nossa vida. Que a gente nem sabe disso. Por isso que vem essas leis naturais. Elas são naturais por quê? Porque elas foram observadas na natureza. E na natureza funciona como uma maravilha. E na nossa vida também. Então vou falar elas agora. Primeiro, é a lei do desenvolvimento, que diz assim: quem não se desenvolve, morre. Sim. Ponto. Você fala, Cássio, mas tá certo? Mas vamos discutir um pouco sobre isso. Não. A lei é essa. O que significa isso? Estou no topo da pirâmide. Eu sou o cara. Estou no topo da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide? Quais são a próxima... Para onde mais ele pode ir do topo? Ficar lá em cima ou... cair. O que tem acima do topo? Não tem nada. Quem não se desenvolve, morre. Cuidado com o topo. O topo parece lindo, mas o topo pode ser uma armadilha. Quer estar no topo? Então, tem que calcular, né? Ônus e bônus. Talvez um pouquinho antes do topo seja melhor. Porque há um perigo muito grande quando a gente pensa assim, eu sou bom. Cara, eu sou bom. Todo mundo fala, cara, você é bom, você é bom. Gustavo, você é bom, você é bom. E a gente, quando começa a ter essa crença e confiar demais nisso, é onde a gente entra no processo da estagnação. Lembra? O oposto da vida não é a morte, é a... estagnação. Lembra disso? É onde enquadra essa lei, lei do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é contínuo, ele não termina. Ele tem que ser todo dia, desenvolver todo dia. Eu falei no primeiro episódio, a ignorância às vezes é bom, não te cobra nada. Então, mas se você decidiu evoluir, tem um preço. Eu não conheço nenhuma pessoa que tomou a decisão de evoluir e querer voltar na contramão para onde ele estava. Nunca vi ninguém me procurar para falar isso. Desaprender. Desaprender, nunca vi. Eu também não. Lei da impermanência.
né? Lei da impermanência. Tudo se muda. Quem não contribui será eliminado. É a lei da impermanência. Se a empresa não contribui comigo, eu elimino a empresa. Se o funcionário não contribui com a empresa, ele vai ser eliminado. Se a esposa não contribui com o marido, ela vai ser eliminada e vice-versa. Quem não contribui é eliminado. Na natureza é assim que funciona. E se a gente for olhar para nossas vidas, sumiram as cirurgias de fimose. Quem não contribui é eliminado. Os dentes do siso. Pergunta para os dentistas, cadê os dentes do siso? Mas foi o presidente da República que escreveu um decreto, a partir do dia tal, não tem mais cirurgia de fimose, não tem mais dente do siso. Não, a lei natural. Quem não contribui é eliminado. Para que serve o dente do siso? Qual função? Fimose, qual função? Tem mais coisas. Eu não vou entrar em outros assuntos, mas eu já sei de outros que tem cirurgias que se fazem que não vai ter mais. Mas não é por causa de mim. É por conta da lei. É lei natural. Tem uma lei que diz assim, é a lei da responsabilização. Apenas temos poder sobre nossas ações. O que vem do mundo externo não nos pertence. Então, assim, a natureza, ela tem que estar preparada para o sol e para a chuva. Não tem? Sim, sim. Ninguém liga lá para a árvore e fala, ó, vai chover hoje à noite, hein? Fica preparado aí. Sim. É, fica preparado aí, não. Pega a sombrinha. Uhum. Não, nossa vida é a mesma coisa. Precisamos nos preparar cada vez mais, precisamos estar fortalecidos de desenvolvimento, precisamos estar fortalecidos de evolução, precisamos estar fortalecidos como ser humano para que a gente possa lidar muito bem com as intempéries que vêm do mundo externo. É o que cabe a nós. Não temos poder sobre o que acontece lá fora. Essas são... Tem uma outra lei importante assim que diz: todos os elementos são importantes para um sistema. Sabe? Qualquer grama no meio de uma mata é importante, ela tem uma função. Uma erva daninha que todo mundo arranca do jardim, ela tem uma função. Então, assim, na nossa empresa, na nossa família, todo elemento é importante para o sistema. Se você tirar aquele elemento, o sistema se altera. Dentro de uma empresa, essa lei é muito importante. Parece que a faxineira não serve para nada. Deixa ela um dia em casa e observa o que vai acontecer aqui dentro. Aí você vai conseguir entender que todo elemento é importante para o sistema. Isso é uma lei sistêmica. São as leis mais importantes. Uau. Todas extraídas de um olhar da natureza. Mas todas elas servem para a nossa vida. E elas deviam ser olhadas com muito carinho. Porque negligenciar essas leis é abraçar a falta de desenvolvimento, os conflitos, é abraçar as instabilidades, os desconfortos. É melhor ficar abraçado nela. Seguir as leis. São entender, leis, né? São leis da natureza, não é lei do homem. Acreditando ou não é o que acontece. Acreditando ou não. É que ela é fácil de acreditar nessas leis, sim. Percebe? Não? Elas não têm muita dificuldade. É difícil alguém encontra elas. Sim. Não é verdade? Verdade. Elas não são polêmicas, são leis. São leis. Assim, como surgiu e o que são as pressuposições da PNL? As pressuposições é interessante. Ninguém nunca perguntou para mim como surgiu. Eu penso que ela surge no momento em que surge a PNL. Nasce com a PNL. Nasce junto. Deve ser uma das primeiras etapas.
Porque, para você ter uma ideia, a PNL nasce em 1970. O primeiro livro da PNL foi escrito em 1975, que se chama A Magia da Linguagem. Eu não sei se esse é o nome. É por aí o nome, viu? A Magia da Linguagem. O livro ruim do capeta. Livro ruim. Ruim. Mas ruim de ler. É o livro feito para o cara não ler. Difícil. Bem difícil. Um livro... Lembrei o nome. A Estrutura da Magia. Esse é o nome. Estrutura da Magia? Esse é o nome. É muito antigo esse livro. É de 1975. Pra você ter uma ideia, eu tinha nessa época 10, 11 anos, 12 anos de idade. A Estrutura da Magia. E a pressuposição, o que significa? Lembra dos referenciais que eu falei, que é importante nós termos referenciais na nossa vida? Sim, serve como balizadores. As pressuposições são muito parecidas com isso. Eu preciso ter uma referência e convidar as pessoas para que elas comecem a pensar desta forma, para elas entenderem o que vai mudar na vida dela pensando assim. Então, a pressuposição não é uma verdade absoluta. Ela não é uma ciência. Ela é um convite para que você pense a partir de agora dessa forma, para você sentir o que acontece aqui dentro e o que acontece nos resultados da sua vida. Ele é um convite. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas pressuposições, acho que num outro episódio, né? Porque são muitas. Certo. E o que nós vamos falar, talvez não seja nem metade de todas que existem. São muitas. Porque elas começaram bem poucas e hoje, na visão 4D, elas triplicaram praticamente. Beleza, aí exploraremos mais sobre esse tema. Gostei. Você abriu um sorriso aí. Por que você abriu esse sorriso? Porque eu gosto de ouvir você explicando sobre as coisas e sobre essa questão do 4D. Eu acho que vai ser bem interessante, vai trazer um olhar novo para nós. 4D significa D. É um monte de Deus atrás do outro, né? Mas tá show, Cassião. E aí, Medina, alguma perguntinha? Qual a importância de termos a consciência de fatos e suposições para uma vida mais saudável e descomplicada? Nossa, isso é algo que eu falo para você que... Puxa, isso não é da PNL, isso é da PNL 4D, tá? Mas eu acho que isso deveria ser explicado para as crianças na escola desde os, sei lá, uns 10 anos de idade, já era para os professores explicar isso para as crianças. Isso aí não é nem assunto para isso. Olha só. Parece algo tão banal, né? Mas é tão importante. As pessoas se perdem nos relacionamentos por conta disso. Se perdem nas tomadas de decisões. O que é fato, o que é suposição? Eu vi o Gustavo saindo da sala. Isso é um fato. Eu vi. Eu vi o Gustavo saindo da sala. Acho que ele foi discutir com um funcionário. Então, a primeira parte é um fato. A segunda parte é uma suposição, porque eu estou aqui dentro. E se falar para alguém, virou fofoca. Não, exatamente. Então, assim, ó, há um estudo assim, não muito robusto, de que nós passamos 70% dos nossos diálogos vivendo na suposição. Viver na suposição é viver na ilusão. Viver na ilusão é na não evolução. Lembra da frase? Onde há ilusão, não há evolução. Então, assim, a suposição é conversa de louco. Entendi, você saiu de casa agora. Você foi atrás de outra mulher. Peraí, você saiu de casa, é um fato, eu vi. Tá lá até gravado na câmera, tudo. Mas você foi atrás de outra mulher, de onde você tirou essa ideia? Quais são as provas? Quais são os fatos? Cadê alguma coisa que vá nessa direção? E aí começam as discussões. Sim. Não, mas você viu? Não vi, mas eu tenho certeza, eu te conheço. Ih, eu sei quem você é. E seu pai já era assim igual você. E vai. Aí vai. Aí, meu Deus, nossa senhora, aí escreve um livro sobre isso. Então, toma muito cuidado. Ó. O que é um fato? Um fato é algo que muita gente viu. E não há como ir contra aquilo. Porque aconteceu.
Sim, sim. Suposições são interpretações atrelados a um modelo comportamental, a um modelo de química orgânica, de pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, que são nossos. E nós interpretamos esse mundo de acordo com todo esse contexto. É coisa minha. Mas aquilo é uma verdade absoluta. Você fica que nem doida batendo em cima daquilo como se fosse uma verdade. Mas não há prova nenhuma disso. Uma grande mentira que você alimenta dentro de você para se tornar aquilo verdade. Por isso que eu falei das crenças. A crença não se discute. Se eu acredito naquela crença, eu vou viver conforme aquelas crenças. Eu vou abraçar a dor ou o amor. Daquelas crenças que você tem enraizado. Entendi. A suposição é algo que a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque nós caímos nessa armadilha o dia inteiro. Sabe? Aconteceu tal coisa, já sei por quê. Já sabe como. Porque são coisas internas que a gente alimenta como se fosse uma verdade absoluta e não é. Sem base alguma, né? E aqui vem uma informação para todos nós. Onde há suposição, não há evolução. Como você pode evoluir em cima de suposição? A gente evolui em cima do quê? Dos fatos. Só em cima do fato. Em cima de suposição, não há evolução. Há conversa de louco. É discussão, eu estou certo, não, você está certa. Não dá. Isso em terapia de casais, a gente corta isso no ato, porque isso aí é uma síndrome de gerar desconforto e conflito absurdo. Tudo em cima de suposição. Nada concreto. Tudo coisa abstrata. Então, fatos são coisas concretas. Suposições são coisas abstratas. São frutos de todo esse conjunto que impera dentro do meu sistema orgânico. E, Cassião, você deu uma aula agora. Eu vejo que, de fato, as suposições estragam muitos ambientes. Mas você percebe que isso é algo que poderia, na escola, com 10 anos, porque as crianças sabem disso, elas entendem isso. Sim. Não é algo para a gente falar depois dos 40, 50 anos de idade. Mas quanta suposição nós vivemos lá atrás? Apanhamos da vida com suposição? Sim. Tomamos decisões em cima de suposição? Você fez isso uma vez. Você lembra que em 1910 você fez isso? Você vai fazer de novo para errar? Mas peraí. Mas o Gustavo em 1910 não tem a mesma capacidade e o mesmo comportamento que eu tenho hoje. Então isso não me garante que eu vou errar de novo. Sim, sim. Esse Gustavo de hoje não é o mesmo Gustavo de 10 anos atrás. Entende? Mas isso daí, Cassião, não é porque também... eu acredito que seja. As pessoas estão aí com a inteligência emocional muito fragilizada. As pessoas... Porque, assim, de fato, a gente como gestor de pessoas, em muitos momentos você tem que ser psicólogo, gestor de conflitos, né? Apaziguar ali o ambiente. E eu vi aqui, de fato, você explanou muito bem que muitas das vezes que eu via que estava um ambiente mais desgastado de relacionamentos interpessoal eram por suposições, mas eu via que também quem alimentava essas suposições era um pessoal com uma mentalidade mais infantil, faltava ali um pouco de maturidade, um pouco de boa vontade, entendeu? Casa tudo isso que você falou. Mas isso não... Isso está mais enraizado no nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Quando você fala da inteligência emocional, no modelo 4D, esse nome ele não existe mais para a gente. Nós chamamos de competência emocional, porque nós já transformamos isso numa competência. Então, nós já inserimos isso dentro do modelo de competência. Lembra das competências inconscientes? Lembra que nós falamos do nível de aprendizado? Então, nós não falamos mais da inteligência emocional, ela já está um pouco... Ela está na era da Revolução Industrial, né? Mas eu sei que ela existe, eu sei que ela é importante, ainda hoje se fala muito, mas o nosso modelo nós já estamos olhando com óculos daquela era, Sim. que eu falei em off para vocês. Sim. Então, Sim. O nome é competência emocional. Ali eu já parto do pressuposto da sua competência. Sim. Então, emocionalmente, eu sou competente. Então, eu olho para as coisas que realmente comprovam e me dão caminhos para a minha jornada dentro da minha competência emocional. Então, eu não fico viajando muito nessas coisas de
estar num estado emocional bom, depois cair, depois subir, não. Há um nível mais ajustado. Não há muito aquele gráfico, sabe? Da bipolaridade que a gente ouve, né? Sim, esse cara sim. é bipolar. Não, é mais ou menos isso. Eu acho essa coisa que... do... Não dá mais no dia de hoje. Não dá. Judia muito da gente. Eu acho que um agravante nessa questão da suposição, e nós vivemos um terror aqui na escola, com alguém que supunha demais as coisas, mas ela dizia que ela sentia. Então, ela estava tendo uma suposição de algo sobre alguém ou sobre a vida de alguém. Ah, mas eu sinto sobre isso, e falava coisas. Então, mas... E isso seria uma incompetência emocional. Então, mas olha só. A pessoa mais preparada, a pessoa que tem um preparo, que está no caminho da evolução, ou a pessoa que faz um curso especializado nesse contexto da PNL, principalmente da PNL 4D, qual é a nossa função? Quando eu encontro alguém que traz uma suposição, eu preciso desconstruir essa ideia. Sim, sim. Né? Aí eu chego para o Gustavo, falo: Gustavo, você saiu da sala, você foi brigar com a funcionária? Não fui. Né? O que o Gustavo tem que fazer? Não precisa falar não fui. Você viu o quê? Eu vi você sair da sala, mas quando você sai da sala, normalmente você vai brigar com algum funcionário. Não, mas o que você viu? O que você realmente viu agora? Eu vi você sair da sala. Tá bom, então isso é um fato. O resto é sua interpretação. Você tem prova que eu fui fazer isso? Você quer ir lá conversar com as funcionárias? Então isso é nossa responsabilidade como elementos preparados e também como empresário, como chefe de família, que seu filho faz isso. Sim. E a gente tem que desconstruir essa ideia, né? Como? Trazendo essas reflexões. Perguntando como você viu? Aonde foi? Isso aconteceu quando? Que eu não vi. Eu não presenciei isso. Mas se você está dizendo, me prova, traz uma prova aí. Prova real, não interpretação, né? Então é nosso papel desconstruir isso. Sempre agir baseado nos fatos, igual você falou isso. Aqui. Né? Não é... e conversar, se a pessoa fica, não, mas Vamos combinar uma coisa? Vamos falar de fatos? Fatos é o seguinte, meu amigo, meu querido funcionário, meu querido filho. Fatos é algo que todo mundo olha e tem o mesmo olhar para a mesma coisa. Isso é um fato. O resto é viagem. Né? Alucinógeno. Na linguagem dos jovens. Aquele jovem ali conhece. Viagem, que chama ou não? Delírio. Entendi. Viajar. Você está viajado, hein? Essas coisas, é viagem. E Cassião, para a gente seguir aqui, o que seria um modelo OPA? Olha, percebe e age. Olha. Que isso, hein? Olha. Percebe. É um fato ou uma suposição? Se for suposição, para. Vai para casa, reza, canta o hino nacional de ponta cabeça, de trás para frente, de plantando bananeira, faz qualquer coisa, mas não faz mais nada. Opa! Observa, percebe. É um fato ou uma suposição? É uma suposição. Para. Não faz mais nada. A ação é em cima dos fatos. Entendi. Tá. É ação. A partir do momento que eu sei que é um fato, agora é hora de agir. Se é em cima de suposição, não faça nada. Vai dar ruim. Segura Pô, meu, você saiu com não sei o quê, você foi lá não sei onde, você foi lá comprar salgadinho lá na padaria, demorou 1 hora. Porra. Sabe? Então, tomar um pouco de cuidado com isso para não ter a ação. Essa já é ação. Isso já é uma reação, né? Baseado em algo da pessoa mesmo, né? Algo que é um movimento de limitação da pessoa. Porque não tem nada. Tem o fato que ela foi e demorou. Ela pode falar, demorei porque furou o pneu do carro, demorei porque teve um caminhão que quebrou no meio.
Calma, é com calma. Sim. Ouve primeiro, né? Então, o modelo OPA, a gente olha assim, olha para aquilo, percebe. É um fato ou uma suposição que eu estou falando? Né? Se é uma suposição, para ali. Não dá sequência, que vai ter conflito. E se for um fato, ação. 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 Que Continue. isso, hein, Medina? Continua. Siga em frente. Segue em frente. Tá tudo certo. Cássio, o que é a ecologia humana? Então, a ecologia... Você sabe que a ecologia... Quando a gente fala da ecologia, a gente lembra do quê? Natureza, né? Pela palavra, sim, mas... Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com a natureza também. Porque a natureza não tem imperfeição, né? Tá tudo certo a natureza. Nós que somos imperfeitos, né? A ecologia humana é assim. Tudo que eu quero, tudo que eu vou em busca do meu objetivo, a gente não fala muito de meta dentro desse processo. A gente fala mais de objetivo. Tá? Eu sei que é uma questão de semântica. E eu também não brigo com quem fala sobre meta. Apenas não morro de amor. Eita, Gu. Mas eu não brigo. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, eu respeito. Né? Mas o olhar é mais para um objetivo. Então, assim, quando eu vou em busca do objetivo, vou abrir o café... Wondership. Vou ter que decorar esse nome. Você tem que estar aqui na inauguração, Cassião. Se eu receber o convite... Vai receber o convite. Eu venho. Lá vem você falando da inauguração. Então. Bom, então assim, eu tenho um objetivo. O que eu ganho? O que eu perco? Ecologicamente, é aceitável o que eu ganho e o que eu perco? É ecológico para mim entender isso? Ou eu perco muito demais e isso causa desconforto em mim? Isso é para agradar quem? É você mesmo ou é para agradar uma outra pessoa? Isso é ecologia. É o olhar, é um termômetro que mede o conforto que a gente tem no objetivo que a gente quer conquistar. Não é um objetivo igual um touro lá na tourada, baixa a cabeça e vai de qualquer jeito. Não. A ecologia ela é muito importante. Ela é um termômetro para medir esse contexto. Porque senão lá na frente eu quebro a cara. Eu preciso ver se isso é confortável, se é adequado. Quem estará comigo dentro desse objetivo? Ninguém. Eu estou sozinho. Ninguém gosta desse objetivo meu. Todo mundo é contra. Olha para isso. Entendi. É bom todo mundo ser contra? É bom você estar sozinho? É bom você querer fazer algo que a sua esposa não vai aceitar? Isso é ecologia. Entendi. E para você? O que você perde com isso? Nossa, acho que eu vou ficar doente. Então, é bom ficar doente? Vale a pena? Não. Esse é o olhar da ecologia. É olhar assim, um olhar onde contempla tanto o ônus como o bônus. Um olhar para o todo. Inclusive para as pessoas que estão próximas de ti. Entendi. Isso, lembra daquela história que você falou? Eu tive uma meta lá atrás e fiz de qualquer jeito. Eu não sei se é bem essa história, lembra? Lembra dessa história e vê a parte da ecologia onde ela ficou para trás. Aí nesse meio. Todos nós temos história para contar sobre isso. Então, nós temos uma técnica que a gente chama de boa formulação de objetivos. A ecologia é parte fundamental dessa técnica. Ela é o óculos da técnica. Pode escolher o objetivo melhor do mundo. Se ecologicamente não for favorável, esquece. Sai fora dele. Não vai dar certo. Vai trazer frustrações. Mesmo que você alcance... Mais dor do que amor. Mais dor do que amor. Show. Cassião. Cassião, sempre dando uma aula aqui para nós. E como essas informações externas do mundo percorre e age dentro de nós? Nossa, essa é uma resposta que assim, ela tem um viés científico
E ela eu vou dar um resumo porque ela dá pra gente falar podcast inteiro. Uma hora sobre isso. É assim, ó. Vocês já perceberam que muitas pessoas olham, vamos supor que todos nós olhamos para isso. Certo. Que está aqui. E aí eu vou pedir para cada um falar. Fale a respeito disso. Tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Certo. Inclusive, Samuquinha e Brunão. O menino apaixonado. Bruno Love. Como que é? Tá Bruno apaixonado. Love. Exatamente. Cada um, você acha que todos vão ter a mesma... Todos vão falar a mesma oratória disso aqui? Ou cada um vai ter uma informação diferente? Cada um vai ter uma informação diferente. Sim. Verdade, Por quê? O que a gente vê não é o que a gente vê. É uma representação interna do que a gente vê. O que a gente vê lá fora não é uma verdade. Por isso você vai num lugar, 10 pessoas, cada um conta uma história diferente do mesmo lugar que você estava. Você vai num casamento, um gostou, outro não gostou, um diz que o vestido da noiva tá bonito, outro diz que tá feio, que o salgadinho tá bom, o salgadinho tá... Mas você, cara, mas isso aqui não estava na mesma festa mesmo? Tem hora que você não acredita, né? Por quê? É verdade. Porque o que acontece? Quando a informação vem do mundo externo, a primeira coisa, ela entra e passa por 4 filtros mentais da nossa mente, que é a omissão, aí eu já começo a arrancar a informação. Então, eu já arranco a TV, tá vendo a TV escrita ali em cima? Sim. Eu já arranco fora aquela TV. Já tá. tô omitindo uma informação. Então, essa informação já começa a ficar estranha. Essa imagem já não é aquela imagem perfeita. E tá fácil de tirar essa imagem da TVzinha, não tá não? Tá pequenininha. Eu Sim, tiro a sim. bandeirinha. Tem uma bandeirinha lá em cima? Parece Sim, que a uma bandeirinha, parece né? uma torre, quer dizer uma torre de castelo, me parece, né? Eu olhando Sim. aqui, né? Isso é coisa Cássio. Isso é coisa do Samuca? Não. É coisa do Não, é Filipão. do Felipe Ó, Batistoni. então, isso é omissão. A outra é comparação. A terceira é a distorção. E a quarta é a generalização. Tudo isso são filtros. Então, passar por esses 4 filtros, a informação já é totalmente outra. Mas, já sumiu Cássio, tudo. apesar de a nossa verdade não ser uma verdade absoluta, tem a verdade que é a verdade universal. Porque todos nós olhamos e todos sabemos que é o logo da escola. Ou algo que vai ser bom, que universalmente é uma verdade real. É bom aqui e é bom em qualquer lugar do mundo, por exemplo. Uhum. Como que se define isso? Se define porque eu não me importo com o mundo. Significa que o que importa é o meu modelo interno. A informação que vai para minhas células são as informações que eu vi. E não que o mundo está vendo que é certo e que é errado. Lembra? O errado pode ser certo e o certo pode ser errado. Lembra disso? Então, assim, ó, quando essa informação ela adentra dentro do nosso sistema, ela passa por um processo daqui, transforma em química orgânica. O que é química orgânica? Pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. E os meus comportamentos serão a partir desse prenúncio. Se é bom ou ruim, aí é o departamento. Tudo vai depender de como a informação entrou. O que ela entra para você não é a mesma que entra para mim e não é a mesma que entra para ele. Cada um entra de um jeito. E as nossas ações serão a partir disso. Então, as representações internas, e aí também, né, Gustavo, passa também pelos sistemas representacionais, visão, olfato, paladar, tato. Visão, olfato, audição, paladar, tato. 5. Que agora tem mais uma na visão 4D, que é a intuição, que aliás já é reconhecida mundialmente. A intuição, que antigamente se falava que a mulher tinha o sexto sentido, né? Isso é uma meia-verdade. Não é a mulher, qualquer ser humano tem. E a intuição é um dos sentidos mais relevantes que nós temos hoje. Tanto é que a gente estuda isso de uma forma extremamente cautelosa. Nós já falamos da intuição inteligente, que é aquele que vê o invisível e ouve o inaudível. Olha só. Vê o invisível. Precisa você ter um funcionário que vê o invisível e ouve o inaudível? A coisa vai acontecer, ele já sabe antes.
Isso é intuição. Isso já é estudado. Isso não é grande Cássio, novidade, não. Dentro da PNL, agora uma pergunta assim que eu fiquei curiosa. Eu tenho a minha programação, os meus filtros, que é aquilo que eu vou colocar para dentro. Eu consigo mudar esses filtros, a maneira como eu vejo, a partir da PNL, por exemplo? Sim. Sim, porque assim, ó, as informações são as informações. Há uns anos atrás, alguns cientistas tentaram apagar informações do nosso sistema interno. Não conseguiu. Então, as informações, elas existem. Meu pai ficou doente, eu fiquei sentado na sarjeta chorando. Isso é uma informação. Ai, Cássio, mas quando eu lembro disso, passo mal. Perco até vontade de trabalhar. Tem como sumir com essa informação? Não. As informações não têm como sumir. As informações têm como ser ressignificadas. Esse é o nome técnico. Então, assim, você vai continuar lembrando do seu pai, aliás, de você sentado na sarjeta um dia que seu pai não estava bem. Só que antes te tirava da estabilidade. Você nem trabalhar conseguia. Hoje você faz tudo lembrando daquela informação. Nós ressignificamos uma informação que te causa um comportamento inadequado, que te causa um comportamento ruim, mas a informação permanece. Não tem como apagar a informação. Nós não temos poder de sumir. Esquece da minha vida. Esquece que eu existi. Já viu essa frase ou não? Esquece que eu existi? Sim, sim. É conversar. Essa é conversa de louco. Não existe esquece que eu existi. Como que eu posso fazer esquecer que você existiu? Que jeito que faz isso? Então, eu posso esquecer que a relação que eu tive com você, a partir de uma ressignificação, possa ser diferente. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, ela é meio assim, não, eu entendi, abrangente, né? Mas assim, a forma de fazer isso é com a ressignificação. Existe uma técnica que chama-se ressignificação, reframing. E pegando o gancho, o que significa essa ressignificação? Você explicou aqui como aplicar essas... Então, ela é complexa para aplicar, a gente só no curso que dá mesmo para aplicar. A gente faz isso no curso e faz cada um o exercício para fazer essa ressignificação, para criar um mecanismo interno, né? Para que a gente já tenha incorporado essa técnica no momento onde a gente precisar, o nosso sistema contribuir para que a gente faça sozinho. Porque senão nós vamos criando um monte de fantasma dentro da gente. Sim. E aí vai limitando a nossa energia vital, nossa disposição, a nossa iniciativa, a nossa motivação e nossa realização. Então a gente precisa presta atenção nesses fantasmas, né? Então a ressignificação é uma técnica onde nós criamos um novo significado para algo que te causa um mal-estar. Cássio... Nós mantemos a informação, porque ela não tem como apagar. Não tem como apagar, é um mas fato. Quando você lembra agora dela, você não tem mais nenhum tipo de mal-estar. Você lembra. Antes eu lembrava e chorava. Agora eu lembro, fico um pouco triste, mas não choro. Isso é uma ressignificação. Cássio, e quando e como a abordagem sistêmica se infiltra na PNL? Então, essa é uma pergunta boa. Eu vou deixar muita gente chocado com essa resposta, acho. Quer que eu fale? Pode, choca o mundo. Choca o mundo. Não é comigo, né? Então, é o seu que está na reta. Vamos pensar assim. Lembra das eras do desenvolvimento? Sim. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz, vamos olhar para as eras. Certo. Não vamos criticar o que veio lá atrás. Vamos criticar a falta de atualização. Não vamos criticar a TV preto e branco. Mas coloca uma TV preto e branco do lado dessa. Sim, entendi. E depois pergunta, qual você escolhe? Ela nem precisa nem perguntar, né? Precisa? Não. Não precisa. Mas a TV preto e branco existe. Tem imagem, tem som. Funciona.
Funciona, sim. Mas põe perto dessa. Entendi. Já captei. Mas eu vou além. Eu vou além um pouco. René Descartes, 1590. A Rafaela não tinha nascido ainda. Talvez, não sei. Pode ser. Pode ser, Cassião. René Descartes. Movimento cartesiano, movimento mecanicista, movimento rudimentar. René Descartes, um matemático, um filósofo francês, 1590. Estamos falando de 400 anos atrás. Ele dizia assim: entenda uma parte dessa pessoa que você saberá como é a pessoa como um todo. E nós vivemos Bom, na verdade, por volta de 1980, 1985, Ludwig van Bertalanffy, ele diz assim: vocês foram enganados durante 400 anos. Não é entendendo uma parte que você saberá o todo. Entenda o todo que você compreenderá as partes. Ó, até arrepia. A abordagem muda totalmente. E aí nasce a visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? Olhar para o todo. Eu olhando para o todo, as partes não fazem parte do todo? Mas quando eu pego e corto uma parte só, como que eu posso pegar essa parte e fazer uma leitura só dessa parte do todo? É o movimento inverso. Aí nasce a visão sistêmica. Que a PNL tradicional não contemporiza, porque ela nasce em que ano? 1970. Nós estamos falando de 1980. Ludwig van Bertalanffy traz a visão sistêmica em 1980. Aí é que eu falo da atualização. Aí é que eu falo da TV preto e branco e disso aqui. Então não é crítica, é apenas uma constatação. Ou não é? É uma constatação. Sim, Cassião. Quem vive na atualização respeita o que vem de trás, mas privilegia o que vem pela frente. E aí, Medina? E não adianta fazer essa cara de pastel mal frito, porque é assim mesmo. É que você vai falando, Cassião, e você, com todo respeito, é uma enciclopédia, é uma pessoa muito inteligente. Então, conforme você fala, a gente vai contextualizando aqui na nossa mente. Isso é porque eu tô com um pouco de amnésia hoje, né? Percebeu? Eu tô um pouquinho. Mas sempre agrega muito valor. O pessoal do canal gosta muito aqui. A Medina falou que eu tô com um pouco de amnésia hoje. Ela falou de outro jeito, mas eu entendi. Eu não falei isso. Não, eu falei outra coisa. Agora, na segunda parte, ficou mais animado. Ó, a minha interpretação, a minha suposição diz isso. Mas o que é um fato? O fato é o que você falou. Que não é o caso. E, Cassião, pra gente finalizar essa etapa, tem a última perguntinha aqui para você. Quais pessoas deveriam procurar a PNL para transformar os resultados da sua vida? Para as quais pessoas é aplicável? Em quais áreas da vida dá pra usar? Quais áreas? Então, a PNL tradicional, lembra que eu falei no início? Ela era focada principalmente nos relacionamentos e na comunicação. Né? Certo. Não é pouca coisa. Eu diria que quase todas as áreas da vida está atrelado relacionamento e comunicação. Que área que não está, será? Difícil, né? Acho que até um veterinário. Sim. Não é? Então, assim, está em todas. Só que hoje nós contemporizamos muitas outras informações. Uma delas é a mudança e transformação, que é atrelado dentro do modelo 4D. As intervenções estratégicas, que é usado no dia a dia para resolver conflitos, às vezes com pessoas que são importantes dentro da sua empresa, que se ela não estiver bem, ela não vai produzir. Sim. A competência emocional, que é aquilo que nós conversamos, né? Uma das técnicas mais importantes, mais conhecidas, muita gente que está assistindo conhece, que em todas as aulas de vendas, de comunicação, é dito que é o rapport,
Certo. Né? E é importante dizer que o rapport nasce de um movimento chamado neurônios espelhos, desenvolvido por um dos poucos cientistas italianos. A Itália não tem pedigree de ciência, vamos pôr assim, mas Rigosati é um dos grandes cientistas que desenvolveu neurônios espelhos, que através dos neurônios espelhos nasce o rapport. O que é neurônios espelhos? Ele pegava pessoas que não tinham mão, fazia uma caixa com espelhos, ó, neurônios espelhos, ó, vai começando a pegar a ideia. Não é minha não, né? É dele. Certo. Eu não lembro exatamente a data, porque é muita informação na minha cabeça, mas é coisa um pouco antiga. E aí o que ele fazia? Ele pegava essa caixa e ele fazia um buraquinho onde você colocava uma mão e colocava a outra. E tinha uns espelhos na caixa inteira. Então, essa que não tinha mão, ela ficava aqui. Essa fazia os movimentos, assim, ó. E essa aqui sentia como se ela tivesse todos os dedos. Ela fazia. Ó, ela fazia, mas não acontecia nada. Mas ela sentia os dedos. Então, era um movimento do quê? Um movimento de copiar. Copiar algo. Né? Acompanhar o movimento. Ó, eu estou acompanhando o movimento, mas não tenho mão, tá vendo? Mas aqui está acompanhando. Na minha mente eu sinto tudo que está acontecendo aqui, acontecendo ali. É daí que nasce. Então a técnica do rapport, por exemplo, a técnica do acompanhamento. Acompanha a linha de raciocínio do outro e depois você conduz o outro, porque ele já transmitiu confiança um com o outro para a linha de raciocínio que você quer. Isso ainda existe no 4D, só que já mudaram muitos os exercícios, muitas as técnicas. Eu não lembro da sua pergunta, mas juro por Deus, qual que era a pergunta? Né? Não, para as quais pessoas a PNL vale? Então agora eu dei uma de Rolando Relo, o Relo da escolinha Professor Raimundo, que eu falei e não falei nada. Não respondi essa pergunta. Respondi? Não, né? Eu penso que assim, que para todas as áreas da vida hoje, não tem uma área que eu não consiga identificar que ela não é importante. Mas de maneira assim pragmática, eu diria assim, qualquer ser humano que queira ter capacidades, comportamentos adequados, de maneira natural, sem esforços, é para esse. Pessoas que querem evoluir sem carregar peso, de maneira mais tranquila. Por quê? Porque o que nós fazemos é instalar programas novos, né? Para que você tenha um modelo de vida diferente. Porque talvez esse modelo que você tem já não atenda mais às necessidades para que você chegue onde você gostaria de chegar. Então, é para pessoas assim. Pessoas que não são... Pessoas que vivem na vitimização, não é. Não serve. Não vai aplicar. Não vai fazer. Fica em casa. Fica em casa vivendo a derrota. Fica em casa assistindo os programas que está passando nesse horário aqui. Tem vários deles na televisão que está passando nesse horário. Mostrando as tragédias, mostrando as coisas. É aí que combina mais com isso. É para protagonista. É para aquele que bate no peito e fala: vou mudar a minha vida. Vou fazer algo diferente. Sou o protagonista da minha história. Da minha história. E não guiado pelas circunstâncias. Exatamente. Quer ser vítima, vai chorar no velório. É isso mesmo. Nem das vítimas eu gosto, Cassiano. Não? Tô brincando, Cassiano. Não, mas vítimas faz parte, né? Das pessoas que se fazem de vítima, né? Pra não falar besteira aqui. Mas eu penso assim, todas as áreas da vida ela é importante. Agora, o cara tem que ser protagonista. O cara tem que bater no peito e falar: é comigo. Eu vou seguir esse caminho. Eu não vou esperar o governo. Eu não vou esperar chover. Eu não vou esperar o sol. Eu não vou esperar o frio. São coisas que não estão no nosso poder. A evolução está sobre nosso poder. É o que está sobre o seu poder. É aí que a gente tem que colocar a nossa energia vital. O que
está fora de nós, nós temos que se preparar para lidar bem com o que vem de fora. Só isso. E a PNL é uma ferramenta extremamente fundamental, porque é instalado, e depois de instalado, se aquilo que você quer, vai ficar. Então você vai viver a partir daquilo. É uma instalação de um programa. Esse menino tem cara que entende bem de instalação de programa. Quando você instala um programa novo numa máquina, de um computador, o que acontece? Tinha um programa antigo, não tinha? O que acontece com esse antigo? É descartado. Some, né? Fica... Não, tem algum canto, mas tem um novo. Ele é atualizado. Se eu quis escolher esse novo, é porque esse novo está atrelado, alinhado com as minhas necessidades, com meus propósitos, com a minha missão. Sim. É uma questão de escolha. Aí sim, hein, Medina? Pegou a chave? Pegou a chave. Galera, estamos finalizando essa segunda parte aqui do nosso bate-papo com o Cássio Corazari, que é um grande amigo, parceiro, e que está explanando bem aí um assunto que é tão importante, que é a PNL, e que de fato tem esse poder aí de transformação. Se você assistiu os 2 episódios na íntegra, tenho certeza aí que foi um conteúdo muito rico, que se aplicar na sua vida, se você se permitir, tenho certeza que grandes transformações vão acontecer. Sim, mas evoluir dá trabalho e traz responsabilidade. Senão, é melhor viver iludido e evitar a evolução. Mas se você chegou até aqui, é porque você quer evoluir. Então, segue o nosso canal, curte, comenta e compartilha, porque eu tenho certeza que nessa caminhada tem mais pessoas querendo evoluir. Fala bem demais, né, Cassião? Agora eu fiquei até murcho. É, né? Eu fiquei até tímido agora, Cassião. Agora eu até desapareci. Valeu, galera. Até a terceira etapa. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas nesse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!